ao vivo no Instagram? Tá ao vivo? Sim, Tá. estamos ao vivo. Não aparece. Temos pessoas. Dona Paola, Paloma. E aí, pessoas do Decolando na Banca, boa noite. Agora 17 horas e 55 minutos, estamos ao vivo aqui pelo Facebook, pelo YouTube, não, pelo Instagram. Daqui a pouco tá lá no YouTube lá. A gente vai mandar. Ontem não conseguimos fazer nossa aula por problemas técnicos. Não nossos, tá? Na verdade, todo mundo, né? Valeu, estava Zuckerberg. sem mídias sociais, não tinha áudio, não tinha nada aqui. E As pessoas se reencontraram suas famílias. agora nós estamos definitivamente ao vivo. Vamos aguardar o pessoal chegando, tanto aqui pelo Facebook quanto pelo Instagram. Então você que está no Instagram, quer correr aqui pro Facebook para ver, que a gente acha que o Facebook tem uma qualidade um pouquinho melhor, corre lá. Se você quiser do YouTube depois assistir, assiste lá. Dá o jeito aí que você quer, você que decide aí, a gente vai fazer aula. Aceitamos perguntas tanto do Facebook quanto do Instagram. Então já prepara suas perguntas. Hoje nós vamos falar de meteorologia. Aproveitando que tá uma chuva para cada um aqui no Tatuapé. Por que tá chovendo? Tá chovendo porque a água cai do céu. Olha que maravilha. Vou mandar uma boa noite para minha mãe, como já é de costume. Boa noite, mãe. Boa Pronto. noite, mãe do Luiz. Então já dei uma boa noite para minha mãe. O pessoal tá chegando aí. Ó, já aproveita aí, me ajuda, já compartilha, você que está no Facebook aqui, já compartilha com todo mundo, compartilhe tudo que é grupo que você conhece de aviação, já compartilha com seus alunos, com seus amigos. Tenho certeza que tem alguém que vai precisar dessa explicação que a gente vai falar hoje de meteorologia. E você que está pelo Instagram, eu não sei o que você faz no Instagram, de verdade eu não sei. Você só chama as pessoas e indica. Chama as pessoas, indica para assistir. Corre pra assistir. A Eugênia falou que ia me dar uma aula de Instagram, um curso, mas eu não sei se eu consigo fazer mais curso nenhum, porque o meu dia está meio corrido, mas estamos chegando aí. Agora, faltando 3 minutos para as 18 horas, nós vamos começar a nossa aula impreterivelmente às 18 horas. Então você que está chegando aí, já vai se aconchegando, você que está no metrô, no ônibus, no conforto de seu lar, tomando chuva, que ó, eu estou ouvindo o barulho da chuva e está chovendo, uma frente fria legal. A primeira coisa de hoje, frente fria é chuva, frente fria não é tempo frio, massa de ar frio é tempo frio. Bom, então conforme pediram pra gente, nós deixamos, desde quando, Eugênio, que ficou no YouTube as perguntas de... YouTube não, eu tô meio louco. No Instagram que a gente abriu para as pessoas perguntarem, desde ontem de manhã ficou para perguntar o que queriam, né? ontem à noite. Então, mandaram algumas perguntas. Eu não lembro, mais ou menos, não lembro se era padrão ISA, era falar de frente, falar de mais alguma coisa, mas a gente vai dar um resumão de meteorologia e você que está acompanhando. Sereno? Sereno não existe, né? O sereno é um orvalho, né? É um hidrometeoro depositado. Mas vamos lá. Você que está assistindo a gente, já tem a sua apostila Decolando na Banca? Boa, a melhor apostila que tem para comissário de voo. Tem mais de 3.500 questões, se não me engano, aqui, para a banca de comissários de voo. Então, é uma apostila muito boa, onde você pode estudar e com certeza vai gabaritar na sua ANAC. Se você quiser também pode correr lá no nosso site www.decolandonabanca.com.br e fazer os simulados de grátis, não precisa pagar nada, é só entrar lá, se cadastrar, você faz de grátis, a gente manda para você, inclusive para o seu e-mail, todas as respostas que você fez e deixou de fazer, tudo bonitinho lá. E ainda assim, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, o que que faz, Eugênia? O que que faz? Manda pra gente. Manda pra gente que a gente responde, certo? Então, agora faltando exatamente 1 minuto para as 18 horas, vamos ver quem chegou aí. Comissário de bordo antes da hora. Antes da hora, né? Sempre, né? Estaremos aqui antes da hora, porque tem que correr. Vamos mandar um abraço, um beijo aqui para a Nanda Alves AC, não sei o que é AC, se é antes de Cristo, mas onde você está falando, Ananda? Fala pra gente aqui. A Aninha também entrou, nossa aluna, a Jo entrou, o pessoal tá entrando aqui, muita gente compartilha. Já compartilhou? Ajuda a gente aí, ajuda a gente a te ajudar. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje falando de meteorologia.
A gente, para falar de meteorologia, a gente tem que saber duas coisas. Eu tenho a meteorologia pura e a meteorologia aplicada. O que é a meteorologia pura e o que é a meteorologia aplicada? Bom, quando a gente fala de meteorologia pura, é aquela meteorologia, o estudo apenas dos fatores climatológicos, não é para nenhum tipo de segmento. Quando a gente fala meteorologia aplicada, a gente vai aplicar ele para um tipo de segmento. No caso da gente, aviação. Por que é importante que o piloto saiba como está o tempo? Bom, ele precisa saber as condições climáticas primeiro para ver se tem segurança nesse voo, se ele consegue fazer um voo com segurança. Porque alguns fatores climatológicos podem dar um probleminha na nossa aeronave, né? Pode chacoalhar um pouquinho, dar uma turbulência, que o pessoal morre de medo, pode até chegar a derrubar a nossa aeronave. Bom, para começar, quando a gente fala de meteorologia, para comissário, para piloto, é importante que nós saibamos o padrão ISA. O que é o padrão ISA? ISA é o que? ISA, ICAO Standard Atmosphere. Vou apagar esse belo desenho aqui de Eugênia. Muito bonito, viu, Eugênia? Obrigada, viu? Muito bonito. Meu curso de lettering tá valendo a pena. Say again? Lettering. Lettering, that's nice. Bom, eu tenho o padrão ISA. O que é o padrão ISA? Quando a gente fala ISA, o pessoal pensa que é uma mulher. Não é uma mulher. ISA quer dizer o quê? ICAO Standard Atmosphere, ou seja, atmosfera padrão ICAO. Essa atmosfera padrão ICAO é uma atmosfera que foi definida para fins de cálculo. Então, o que são esses cálculos? Eu tenho que entender quais são os valores de pressão, de temperatura no nível médio do mar, para que eu possa fazer uma média de cálculos. Então, definiu-se que a temperatura no MSL, que é nível médio do mar, vai ser o quê? 15 graus Celsius ou 59 graus Fahrenheit. Tira essa caneta já, que já acabou minha tinta. Eu tenho também a pressão. A pressão no nível médio do mar. Quando eu coloco o MSL, quer dizer mid-sea level, ou seja, nível médio do mar. A pressão no nível médio do mar vai ser 1013,25 HPA. O que quer dizer HPA? Hectopascal, certo? É uma unidade de pressão. Eu tenho também alguns valores que eu chamo de gradiente térmico padrão. E o que é o gradiente térmico padrão? É quanto essa temperatura tem a tendência de diminuir conforme eu estou subindo na minha atmosfera. Então, o gradiente térmico padrão, que nós vamos chamar de GTP, ele vai ser quanto? Menos 2 graus Celsius a cada 1000 pés. Ou para você que está fazendo o curso de piloto privado, pode cair também para você menos 0,65 graus Celsius a cada 100 metros, tá? É a mesma coisa, uma variação. E eu vou ter também uma unidade de pressão, o quanto essa pressão vai diminuir conforme eu subo. Eu chamo de gradiente bárico padrão. O gradiente bárico padrão da troposfera vai ser 1 HPA a cada 30 pés. Então eu vou ter 1 HPA a cada 30 pés. Isso é o padrão ISA. Eu tenho que saber. Por quê? Para fins de cálculo, isso aqui é o que vai cair para mim. Sempre que eu falar padrão ISA, é isso daqui. Temperatura no nível médio do mar, 15 graus Celsius ou 59 graus Fahrenheit. A pressão padrão no nível médio do mar, 1013,25 HPA. HPA é hectopascal. O gradiente térmico padrão da troposfera, menos 2 graus a cada 1000 pés. E o gradiente bárico de pressão, gradiente bárico padrão da troposfera, menos 1 HPA a cada 30 pés. Aqui a gente já consegue falar em algumas perguntas que caem na ANAC, que é o interesse de vocês. Primeiro, quais são os fatores que sempre diminuem conforme eu aumento a minha altitude? Eu prestaria muita atenção nessa, porque eu acho que pode até cair numa prova hoje, viu, Eugênia? Quais os fatores que sempre diminuem conforme eu subo na altitude? É porque nós temos alunos aqui assistindo a aula também. Hoje é a prova final, tem nego sem dente, sem mão, sem nada, que já tá roendo tudo, certo? E sem isso, né? Você não mostrou pra câmera, mas eu mostro, sem isso. Falou que não tá passando nem o Wi-Fi no furico aqui. Mas beleza. Quais são os
fatores que sempre decrescem com o aumento de altitude. O que sempre decresce com o aumento de altitude é o quê? Pressão e densidade. A pressão e densidade, elas são sempre juntas, elas não estão separadas. Pressão e densidade sempre decrescem com o aumento da altitude. Agora, o que pode decrescer ou pode aumentar também com o aumento da altitude? A gente vai falar da temperatura. A temperatura, ela tem a tendência de cair 2 graus a cada 1000 pés conforme eu subo. Porém, ela pode também aumentar. Isso chama-se inversão térmica. Certo? Quando a temperatura aumenta conforme aumenta a altitude, chama-se inversão térmica. Tem alguma situação em que isso ocorre? Várias situações. Isso acontece normalmente, Eugênia. É que para o padrão ISA, a temperatura vai diminuir. Mas normalmente isso aí pode aumentar. Você vai aumentar, principalmente antes de uma trovoada, que foi a pergunta que fizeram, eu acabei de lembrar aqui. Trovoada que vai ter a primeira fase, que é a fase cúmulos, correntes de ar ascendente, é o que? É a temperatura que está subindo, então ela vai começar a subir. Por isso que a pintura do avião é especial, né? Porque Sim. tem que aguentar tanto o calor quanto a radiação solar e também o frio, né? Ele aguenta tanto alta temperatura quanto baixa temperatura. É por causa disso que o Pitot congelou do Air France? Não, ali foi uma série de problemas lá, acho que deu um... Lógico, o acidente sempre tem mais de um presidente. Ali foi mais sério, mas assim, o problema é que foi uma formação, era um acúmulos bem grande que ele entrou, que deu aquele problema todo. Mas isso já é outro assunto, né? A gente vai entrar no acidente. Bom, quando eu falo de pressão, densidade e temperatura, eu tenho que entender o quê? Que quando eu tenho a pressão e a densidade altas, a temperatura está baixa. Isso é lógico para a gente. Por quê? A gente tem que falar de densidade. O que é densidade? É massa por volume. Quando eu tenho o ar mais quente, essas moléculas de ar, elas vibram mais. Logo, elas se afastam. O ar tem menos volume, ele fica mais leve. Agora, quando eu tenho o ar mais frio, as moléculas vibram menos e ele fica mais denso, mais juntinho. Logo, eu prefiro voar quando? Quando está calor ou quando está frio? É óbvio quando está frio. Então, as melhores condições para pouso e decolagem, isso cai tanto para a teoria de voo quanto para a meteorologia. Primeiro, o vento tem que estar de proa, vento de proa. Segundo, pressão e densidade altas, temperatura baixa e o tempo tem que estar seco. Sim, a umidade, caiu na minha também, a umidade interfere na densidade do ar. Por quê? Quanto mais molécula de água eu coloco dentro desse ar, mais espaço eu tenho entre as moléculas de ar. Aí eu sempre brinco com os meus alunos, nós estamos falando de avião ou de barco? Se fosse barco eu prefiro água, se é avião eu não quero ter água. Então quanto menos água, quanto menos umidade tiver na minha atmosfera, é melhor para mim, tá? Eu vou ter mais sustentação. Tanto que essa época é a melhor época, né? A época que tá todo mundo com rinite, com tudo que é it, escorrendo o nariz, saindo sangue, indo pro hospital, é época boa para voar. Frio, mas não quando tá chovendo assim. Aqui não vai dar muita diferença também pra gente na aviação. Bom, então os fatores de pressão, temperatura, densidade a gente já sabe, né? Então pressão e densidade altas, temperatura baixa. Temperatura alta, pressão e densidade baixa. O que sempre decresce conforme aumenta a minha altitude. Pressão e densidade. Quando eu tenho temperatura aumentando conforme eu subo na altitude. Inversão térmica. Bom, uma coisa que cai bastante também, que a gente fala da composição do ar atmosférico. Nós dizemos que o padrão ISA tem uma composição do ar atmosférico. Ele vai dizer para a gente que nós temos 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, 1% de outros gases. E eu vou ter zero, nada, na dica de nada de água. Mas quando eu não vou nem pôr água, eu vou pôr vapor d'água, porque é isso que vai pegar vocês na nave. De vapor de água. Quando eu falo então de padrão ISA para composição do ar atmosférico, eu vou dizer que esse ar que eu respiro, que é uma mentira, que eu estou aqui no Tatuapé respirando agora, o ar deve estar um pouquinho melhor por conta da umidade, mas eu não tenho 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, apenas 1% de outros gases e nada de água. Primeiro que o ar está úmido, eu tenho que ter água, senão eu não respiro. Mas essa é a composição básica, padrão ISA. Ele vai dizer isso para mim, que o ar vai ter 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, 1% de outros gases e nada, zero de vapor d'água. Porém, quando esse ar estiver saturado, o que quer dizer saturado? Saturado é cheio.
É a mesma coisa que eu falo assim pra Eugênia. Eugênia, eu tô saturado de você, eu tô com o meu saco nas costas. Cabe mais Eugênia aqui? Não. Porque a Eugênia só atrapalha. Eu falei que ia brincar com isso. Falou, é porque eu só atrapalho. Eu só... A Eugênia tem haters agora, a gente adora os haters da Eugênia. Beijos, só haters da atrapalho Eugênia. os vídeos, viu? Haters da Eugênia. Vai ter que me aguentar, segundo o Zagalo. Segundo, o Zagalo falou isso? Foi. Vai ter que me Vocês vão engolir, ter verdade. que me engolir. Voltando, haters da Eugênia, muito obrigado pela audiência. Eu gosto de vocês, viu? Quando esse ar estiver saturado, o que quer dizer saturado? Cheio de água, o máximo. Qual que é o máximo que eu vou ter de água aqui? Bom, eu vou até colocar de caneta vermelha do lado aqui na frente. Eu vou mudar esses valores. Primeiro, se eu tenho 21% de oxigênio quando ele está seco, aqui ó, seco, quando ele está saturado, ele vai de 21 para 20% de oxigênio. Ele vai de 78 para 75% Luiz, põe de do outro oxigênio. lado que no Instagram não tá aparecendo. No Instagram não está aparecendo, então vamos Não. para o outro lado. Tá ou não tá? Vamos pro outro lado. Vai pro outro lado, Tá põe aqui, do outro ó. lado. Quando eu tô com ar seco, ele tem 21% de oxigênio. Se ele está saturado, Que aí o pessoal do Instagram vê também. Um beijo ele pra vai ter Ingrid. 20% de oxigênio. Se for nitrogênio, ele sai de 78, ele vai para 75% de nitrogênio. Mantém os mesmos 1% dos outros gases. Agora, o vapor d'água que não tinha nada, que é zero, na dica de nada, ele vai para quanto? Ele vai para 4%. 4% é o máximo de vapor de água que eu posso ter dentro dessa minha atmosfera. Agora, quando ele fala que 4% é o máximo de vapor d'água, em umidade relativa do ar, relativa ao máximo que cabe, 4% vai ser quanto? Vai ser 100%. A ANAC adora fazer esse tipo de pergunta, que... O máximo de vapor de água que eu consigo ter na atmosfera. na atmosfera é 4%. Agora, se eu falar de umidade relativa, o máximo de água que eu posso ter é 100%. Logo, 4% de vapor d'água é igual a 100% de umidade relativa. 3% de vapor d'água vai ser 75% de umidade relativa. 2% de vapor d'água vão ser 50% de umidade relativa. E 1% de vapor d'água vão ser exatamente 25% de umidade relativa. É bom a gente saber isso porque a ANAC vai fazer essa perguntinha e a gente tem que saber. Se for vapor d'água, tá entendendo? Vapor d'água é 4%, umidade relativa ao máximo é 100%. Beleza, e aí temos dúvidas, aí temos perguntas. Pessoal, você que está assistindo, já compartilhou? Compartilha o vídeo aí já. Não dói nada, não dá nenhuma encravada, não dá bicheira. Eu tive bicheira no dedo porque eu não compartilhava os vídeos. Mas depois que eu comecei a compartilhar, sarou! Parou a bicheira. Então, ó. O André Villanova tá perguntando da temperatura base da nuvem. Quando deve fazer O umas André Villanova questões. tá perguntando de temperatura da base da nuvem, de razão adiabática seca, razão adiabática úmida. Isso é mais para PP. A gente tem que fazer o cálculo. Se não me engano, razão adiabática seca é 0,2 graus, razão adiabática úmida é até 0,6. Eu acho que é isso, tá de cabeça aqui. Mas manda sua pergunta pra gente, André, que você tá compartilhando, você tá falando bastante com a gente pelo... É ele, né, que fala com a gente? É ele que fala com a gente. Então, muito legal. Manda que a gente explica tudo, tá? Aí eu faço uma aula mais focada nisso. Hoje a aula é mais focada para meteorologia geral, voltada para comissário e básica de padrão ISA. A gente vai falar também de nevoeiro, a gente vai falar de frente, a gente vai falar de... que mais que eu tinha que falar? Trovoada, certo? A gente monta essa para você também, André. Bom, já compartilharam, ó? Facebook tá com pouca gente nesse Facebook aí. Eu não sei como que tá no Instagram. O pessoal tá com frio, né? Tá chovendo. Tá com frio, tá chovendo. Mas tem bastante gente assistindo. Mandem de onde vocês estão assistindo e mandem as perguntas também pra gente. Bom, alguma dúvida nisso, pessoal? Posso passar aqui, então sabendo, 4% de vapor d'água é o máximo que eu posso ter dentro da minha atmosfera. Sendo que 4% é igual a 100% de umidade relativa. Com certeza, na questão da ANAC, se fizer uma pergunta disso, vai ter a opção 100% e vai ter a opção 4%. Sempre tem. Ele vai te perguntar, ó, quanto que é 4%, o máximo de umidade relativa que eu posso ter na minha atmosfera. Falou umidade relativa? 100%. Falou vapor da água? 4%. É só lembrar, a frase maior, né, umidade relativa tem maior quantidade. Boa analogia. E vapor tem só uma palavrinha pequenininha, então tem menos. Boa Anderson analogia. mandando oi, Anderson Oliveira. Boa noite,
noite, Anderson de Oliveira da Silva. Dedonato Renato também. O Renato Dedonato, desse eu não gosto muito não. O Dodô não gosto muito não. Sogrão. Sogrão, é? Beijo, sogrão. Bom, vamos lá. Vamos falar de padrão ISA, da temperatura ISA para cada nível? Muita gente pergunta isso e é muito simples. Bom, qual que é a temperatura padrão ISA no nível médio do mar? Se eu falar assim, nível médio do mar, MSL. Qual que é a temperatura padrão? 15 graus Celsius. Então, eu sei que a temperatura vai ter que diminuir numa razão de 2 graus a cada 1000 pés. Ou seja, conforme eu subo, eu estou diminuindo menos 2 graus Celsius a cada 1000 pés, certo? 1000 pés é equivalente a 30, mais ou menos 30 metros. Não, cada 1000 pés são 300 metros. 300 1000 pés metros. são 300 metros, tá? Então, conforme eu subo 1000 pés, eu vou perder 2 graus. Então, se a temperatura no nível médio do mar foi 15 graus Celsius, a 1000 pés, ela vai ser qual? Qual é a temperatura ISA a 1000 pés? 15 menos 2. 15 menos 2 vai dar 13 graus Celsius. A 2000 pés, a mesma coisa. 13 menos 2, 11 graus Celsius. A 3000 pés, 11 menos 2, 9 graus Celsius. E aí vai. Mas é meio chato fazer isso, né? Isso é muito chato ficar colocando assim, fazendo de 2 em 2. Nós somos mais espertos que isso. A gente não tem tempo para perder na ANAC. Se não me engano, para piloto você tem menos de 1 minuto para fazer cada questão. E para começar 1 minuto e 30. Se eu estou lembrado, eu posso estar falando besteira, mas é isso que eu fiz. A conta a última vez. Mas enfim, tem um jeito mais fácil de perguntar, de responder qual que é a temperatura em um determinado nível, padrão ISA ou não. Então eu vou apagar isso daqui para a gente fazer aqui. Bom, dado um exercício que ele fala assim, qual a temperatura ISA a 12.000 pés? Ele quer saber a temperatura padrão a 12.000 pés. Então ele quer saber a temperatura ISA a 12.000 pés. Ele quer saber o ISA, vou colocar o ISA aqui, a 12.000 pés, certo? É isso que ele quer saber. Eu vou ter que saber o seguinte, que no MSL a temperatura é 15 graus Celsius, isso não vai mudar. E o que eu vou fazer agora? Vou usar aquela fórmula, menos 2 graus Celsius a cada 1000 pés, certo? Aí eu sempre oriento os meus alunos a usarem uma calculadora, aquela calculadorazinha de 4 funções, aquela mais vagabunda que você tiver, sabe? Aquela bem vagabundinha, aquela calculadora de bolso. Eu sempre tenho uma comigo, minha calculadora de bolso. Pronto, eu sempre tenho minha calculadora de bolso aqui, dá pra ver, enquanto toca um telefone celular na minha aula aqui. Sorry. Foi o seu? Aí, Eugênia! Haters! Vamos falar que Olha lá. até o despertador tá atrapalhando. Tocou, vamos lá. Haters, por favor, me ajudem. Então, beleza. Eu tô com a minha calculadora, eu tenho que fazer o quê? É muito simples, eu vou pegar, dividir os pés com pés. Então, 12.000 pés, eu vou dividir por 1000 para saber quantas vezes eu vou multiplicar por menos 2. Ou como é simples. Então, eu vou pegar o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar 12.000 dividir por 1000. Aparece aqui, Eugênio? Sim. Então, ó, pego aqui, ó, 12.000 divido por 1000. Posso fazer na calculadora? Posso, mas eu posso também cortar os zerinhos, ó, aqui, que maravilha, ó, que orgulho. Então, 12 dividido por 1 é igual a 12. Agora, o que eu faço? Eu pego esse 12 aqui e vou multiplicar por menos 2. Então, eu vou fazer 12 vezes, eu abro um parênteses aqui porque o número é negativo, eu tenho que manter esse número negativo, menos 2, que vai dar 2 vezes 12, negativo, menos 24. Acabei? Não, não acabei. Agora eu faço o quê? Eu pego esse resultado aqui e vou subtrair ou somar, porque ele pode dar positivo também, com o meu resultado do MSL, do 15. Então eu vou pegar aqui, ó, 15 menos 24. Ai, professor, mas eu não sei fazer quando eu conto assim, eu me confundo todo, eu fico todo full. Beleza, usa a calculadora. Pega lá, ó, 15 menos 24 vai dar menos 9. Qual é a temperatura ISA a 12.000 pés? A temperatura é menos 9 graus Celsius. É só isso, só isso. Mas aí ele pode perguntar para você, uma pergunta que sempre cai também para piloto principalmente. A temperatura ISA a 18.000 pés está ISA menos 4. Qual que é a temperatura? Vamos fazer.
Então, vou apagar tudo de novo isso daqui e vou fazer a questão que o cara me falou aqui. Gente, eu estou falando rapidinho porque eu só tenho agora mais 35 minutinhos. Então, ele quer saber a temperatura a 18 mil pés, sabendo que ela está ISA, mais 4 ou menos 4 que eu falei? É mais 4 ou menos 4 que eu falei? Pode passar. Menos 4. ISA menos 4. Então vamos lá. ISA menos 4, certo? Só que é um 4. Parece um 9, tem cara de 9, mas é um 4. Que bonito, ó. 4. ISA menos 4. O que eu vou fazer? Vou usar a mesma coisa, aquela fórmula. Menos 2 graus Celsius a cada 1000 pés. Eu vou dividir primeiro pés com pés. 18 mil dividido por 1000. Então, ó, 18 mil dividido por 1000. Vai dar 18. Agora eu faço 18 vezes quem? Menos 2. Aí eu faço 18 vezes menos 2. Professor, mas eu não consigo fazer número. Dá, não precisa chorar não. Ó. Você pega aqui, ó, 18 vezes 2. Vai dar um igual, aí tem um mais ou menos aqui, ó, pum, menos 36. Então 18 vezes 2 dá menos 36. Coloquei aqui, menos 36. Aí a temperatura agora que a gente sabe do padrão ISA do MSL, que eu tenho que saber quanto que é 15 graus, eu vou pegar esse menos 36 e subtrair do 15. Então eu vou fazer aqui, ó, 15 menos 36. Faço a conta novamente na minha calculadora. Usa a calculadora, tá, gente? Facilita bastante, ó. 15 menos 36. Vai dar menos 21. Então a temperatura ISA para o 18 mil pés é menos 21 graus. Porém, agora eu tenho esse menos 4, que vai dar menos 25 graus. Então a temperatura a 18 mil pés está ISA menos 4. Logo a temperatura está menos 25 graus. Muito fácil, é muito fácil mesmo. Temos lá mensagens aí, dona Eugênia? Temos. Senhor Renato Nato, perguntando tudo que a gente já falou. Porcentagem de oxigênio e nitrogênio são respectivamente quais? Nitrogênio 78%, oxigênio 21%. A Rosidete de Jareta de Curitiba, muito obrigado por assistir a gente. Quem mais? O Anderson de Oliveira falou que mora em Dayatuba, interior de São Paulo, muito legal em Dayatuba. E o Renato tá aqui perguntando, já falando. O que é virga? Virga! Vou te apresentar a minha virga, Renato Dedonato. Virga é a precipitação que não chega no solo. Ela é uma chuva, uma precipitação das nuvens autocúmulos. É uma precipitação que não chega no solo. É um fenômeno. Fenômeno virga. Tem mais perguntas aí? Resumindo, chove, mas não chega no solo. Ela chove, mas ela não chega na terra, no solo. Ela para em outra nuvem. Ela e tal. condensa? Não, é muito louco. Ela para em outra. É muito louco. Essa nuvem é uma nuvem meio estranha. É tipo muito eu. louca. Tipo a gente aqui. Bom, tá caindo tudo aqui. Cai não. Segura. Consegui pegar minha apostila decolando na banca. Bom, gente, mais perguntas aí? Temos perguntas? Perguntas ou não temos? Eu descubro uma aqui. Não, eu tenho várias de cabeça. Bom. Alguém da plateia tem pergunta? Andréia? Eu tenho de nuvem. Tem uma pergunta de nuvem? Vamos lá, faça. A nuvem que o avião não pode entrar, que é a pior delas. A pior nuvem, você está falando das nuvens de desenvolvimento vertical. Essa nuvem aí, a pior nuvem que tem é a cúmulos nimbus, o CB. Por que é uma nuvem perigosa? Donato CB... acabou de perguntar o que é CB. Ah, a mesma coisa. Então, CB é uma cúmulos nimbus. CB é uma nuvem que ela vai ter uma turbulência muito forte dentro dela porque ela é formada em área instável. O CB, vou tentar desenhar o CB, ele é mais ou menos isso aqui, ó. Ele começa nas camadas mais baixas e vai para as camadas mais altas da atmosfera. Então ela está na camada baixa, média e alta. É uma nuvem de formação mista, porque ela tem gotículas de água e cristais de gelo. Essa nuvem aqui, o CB, é uma nuvem da precipitação, mas ela precipita muito forte. O CB ele tem 3 fases. A primeira fase é a fase cúmulos. Predominância de correntes de ar ascendentes. Segunda fase, maturidade, que é precipitação forte em caráter de pancada. Vai precipitar água, né, que é a chuva, vai cair granizo, pode cair neve, tudo isso. E é nessa hora que tem raio, relâmpago e trovão. E a terceira fase, que é a dissipação. Predominância de corrente de ar descendente. Então essa nuvem é aquela nuvem de verão. Às vezes o avião não consegue passar por cima dela, porque ela está tão grande que não tem como. E se ele passar dentro, a turbulência é muito severa também, tá? Mais coisas aí, dona Eugênia? O
O M. Wanderson perguntando, depois pergunta sobre nuvens. Nuvens, beleza. Então vamos falar sobre nuvens? Vamos lá falar sobre nuvens. Estou vendo gente que abriu um sorriso. Não esquece da trovoada. Ah, eu ia falar agora, mas a gente já fala tudo junto aqui, nuvens. Bom, gente, nuvens. O que eu tenho que saber de nuvens? Bom, nuvens são núcleos de condensação. Eu tenho dois tipos de nuvem. Eu tenho as nuvens estratiformes e as nuvens cumuliformes. Bom, as estratiformes têm o desenvolvimento horizontal e as cumuliformes desenvolvimento vertical. Toda nuvem que terminar com cúmulos é uma nuvem de desenvolvimento vertical. Então eu vou ter as nuvens só lembrar do intestino. Baixas. Oi? É só lembrar do intestino. É. O intestino é vertical e tem um cu, é isso? É. Ah, que bonito! Analogias da Eugênia. Agora que eu vou ter hater de verdade. Ah, agora, haters, por favor, vamos comentar no cu da Eugênia. Ai, que delícia! Então, vamos lá. As nuvens baixas, elas são de formação líquida. Por que elas são líquidas? Porque elas são formadas de gotículas de água. Elas são duas. Eu tenho a estratus e a estratocúmulos. Eu não vou escrever o nome da nuvem, tá, gente? Só vou colocar as iniciais. Essas duas nuvens, elas precipitam. Precipitação leve, em caráter contínuo, ou seja, aquela chuvinha chata que não para. Aí das camadas médias, eu tenho uma outra camada, uma camada média, certo? As nuvens da camada média, elas são mistas. Então, médias, vou por aqui, mistas. Por que elas são mistas? Porque elas são formadas por gotículas de água mais gelo. Certo? Gotículas de água mais cristais de gelo. Essas nuvens, eu tenho três nuvens. Eu tenho a altoestratus, a altocúmulos e a nimboestratus. Essas nuvens, elas precipitam. A nimboestratus, ela tem uma precipitação forte em caráter contínuo, aquela chuva pesada que dura muito tempo. A altocúmulos é aquela do fenômeno virga, que é a precipitação que não chega no solo. Altocúmulos, virga, precipitação que não chega no solo. E altoestratus também nem fede nem cheira, precipita também, a gente nem liga para ela. E depois eu tenho as nuvens altas. As nuvens altas são nuvens sólidas. Por que elas são nuvens sólidas? Porque elas são formadas de cristais de gelo. Logo, elas não precipitam, tá? Eu tenho três nuvens. Eu tenho a cirrus, a cirrocúmulos e a cirroestratus. Essas três nuvens aqui, elas têm o CAT. O que é o CAT? Clear Air Turbulence, ou seja, turbulência de céu claro. Pode ser chamado de turbulência de céu claro, CAT, jet stream, enfim, uma série de coisas. Essas nuvens, elas indicam esse tipo de turbulência severa acima de 50 nós, certo? Essas são as nuvens que nós temos que estudar. O pessoal até brinca lá, fala do sapato, abdômen, cabeça. Eu tenho uns slides muito bons disso daí de sapato, abdômen e cabeça, mas eu não posso colocar agora aqui, né? Mas enfim, eu tenho também outras três nuvens que elas não se encaixam em nenhuma dessas três categorias. Elas não estão nas baixas, não estão nas médias e não estão nas altas. São as nuvens de grande desenvolvimento vertical. Quais são essas nuvens de grande desenvolvimento vertical? Vou fazer em vermelho. Eu tenho a nuvem cúmulos, que é a CU, eu tenho a Tower cúmulos, que é a TCU, e eu tenho a cúmulos nimbus, que é a CB. Essa cúmulos nimbus é a trovoada, a fase da trovoada. A primeira fase dela é a fase cúmulos, predominância de corrente de ar ascendente. A segunda fase dela é a maturidade, precipitação forte em caráter de pancada. Nessa hora tem raio, relâmpago, trovão, tem tudo isso daí. E a terceira fase, que é a dissipação, predominância de corrente de ar descendente, certo? Bom, que mais falta? Falar mais alguma coisa de nuvem? Acho que já falei tudo, hein? Mandem pra gente aqui. E o que a Deise Xavier está perguntando? Vai cair na prova as desenvolvimento vertical? Claro, eu vou dar ao vivo para você a prova aqui, Yuki. Tá? O Cavalcante está perguntando também, o Alberto, nosso aluno. Sim. Se você poderia falar sobre névoa e nevoeiro. Vamos falar então sobre névoa, nevoeiro, névoa úmida, névoa seca e nevoeiro, certo? Bom, primeira coisa, quais são as condições para a formação de um nevoeiro? Eu tenho que ter o quê? Primeiro, o céu tem que estar claro. Se eu não tiver o céu claro, não forma nevoeiro. Segundo, eu não posso ter vento, eu tenho vento muito fraco. Terceiro, eu tenho que ter umidade. Se eu não tiver umidade, também não forma nevoeiro. Bom, então
sabendo quais são as características de formação do nevoeiro, que é o quê? Céu claro, não pode ter vento, e eu tenho que ter umidade, e a temperatura tem que estar baixa. Por quê? Como que forma o nevoeiro? Primeiro que o nevoeiro só se forma da madrugada para o amanhecer. Essa é a hora de formação do nevoeiro. Aquela hora que o primeiro raio de sol bate no solo, que ele vai estar úmido, bem úmido, essa água que está no solo, ela começa a evaporar. Quando ela começa a evaporar, ela já entra em contato com o ar que está extremamente frio. Aí ela cria um núcleo de condensação. Não é errado a gente falar que é uma nuvem no chão, porque literalmente é uma nuvem no chão. O que acontece? É que o nevoeiro ele vai ter a umidade relativa do ar de 97% a 100%, ou seja, é extremamente alta, é quase saturado, de 97% a 100%. E qual que é a visibilidade do nevoeiro? Isso aí cai toda hora. A visibilidade do nevoeiro é menor que 1000 metros, ou seja, eu não vou enxergar mais do que 1000 metros. Eu digo que o nevoeiro, a visibilidade é menor que 1000 metros. Agora, e a visibilidade da névoa seca, da névoa úmida, as condições de umidade. Vamos lá. A névoa úmida e a névoa seca, a visibilidade ela é maior que 1000 metros. Ó, névoa úmida e névoa seca, a visibilidade é maior que 1000 metros. Eu sei de gente que errou isso anteontem, hein? Visibilidade da névoa úmida e do nevoeiro, maior que 1000 metros. E a umidade relativa? Bom, aí muda. A umidade relativa da névoa úmida é superior a 80%. E a umidade relativa da névoa seca é inferior a 80%. Os de formação são exatamente iguais. Certo? Mais perguntas aí? Temos perguntas? Vamos falar uma coisa que eu lembrei agora, que é muito bom o pessoal saber, se não souber também, tá lascado! Bom, vamos falar de troca de calor na atmosfera. Eu tenho o transporte de calor sem o contato molécula a molécula, aquele que eu não encosto. É o que? A radiação. Exemplo, a radiação solar. Transporte de calor sem o contato molécula a molécula. É a radiação. E eu tenho também o transporte de calor com o contato molécula a molécula. Esse é a condução. Então, ó, transporte de calor sem o contato entre os corpos, radiação. Exemplo, a radiação do Sol. Transporte de calor com contato entre os corpos, eu digo para vocês que é a condução. É só lembrar do ônibus lotado. Eu costumo dizer do metrô, né? Se você entrar no metrô aqui, não sei se você está falando de São Paulo, você está aí, mas aqui em São Paulo é o seguinte, 6 horas da tarde, metrô Sé, você não entra, você é levado. Você vai lá porque o pessoal vai te levando lá, todo mundo. Segurar no metrô. Não tem onde se segurar, porque onde cabem 10 pessoas deve ter 2.600, apertadinho, todo mundo juntinho, gostosinho. Se sentir abandonado, você vai passar. Ali você sente calor humano. E aquele calor é um contato bem direto. Delícia. E você está onde? Aqui em São Paulo a gente fala que o transporte público é condução. Então onde você encosta aquele calorzinho gostoso é condução, entendeu? A piadinha é uma bosta. Mas é isso, certo? Então, transporte de calor com contato molécula a molécula. Se eu pegar numa barra de ferro quente, eu vou me ferrar, porque eu vou me queimar por condução, certo? Agora, eu tenho também o transporte de calor na atmosfera, na horizontal e na vertical. Quando eu falo de transporte de calor na horizontal, eu falo que é o vento ou advecção, certo? Transporte de calor na horizontal, advecção, também conhecido como vento. E eu tenho também o transporte de calor na vertical, que é conhecido como correntes, ou transporte de calor, ou convecção, convectivo, enfim. Convecção, correntes, transporte convectivo é a mesma coisa, certo? Bom, tem mais perguntas aí? Donato, esperando que as nuvens constituídas por cristais de gelo são encontradas estágio alto. Estágio alto, nuvens constituídas de cristais de gelo, estágio alto e não precipitam. Sabe quem acabou de entrar, que a gente ama de paixão? Quem? Júlia Medelo. Júlia entrou direto lá da Irlanda. Bem-vinda! Mais uma semana com a gente ama de paixão. Muito bem. Gente, vocês já compartilharam? Já apertou compartilhar? Eu não tô vendo, eu tô olhando aqui. Eu quero que chegue aos 500 compartilhamentos aí, pelo menos. Se chegar a 500 compartilhamentos, eu vou ficar feliz. Hoje eu não vou dar nada pra ninguém. Hoje eu vou ficar feliz. Mas ó, manda aí, compartilha, faça a sua pergunta. Você está estudando para ANAC? Ou conhece alguém que está estudando para ANAC? Ou conhece alguém que quer fazer o curso de comissário de voo? Então, ó, eu vou te dar uma dica muito boa. Uma dica muito boa. Uma dica boa pra caramba. Quer fazer um curso de comissário de voo bom? Escola de Aviação Civil de Moisés vai ter aula comigo.
com a Eugênia, que só enche, só atrapalha. Haters, venham pra cá ter aula. Vai conhecer a Virgínia. A Virgínia é complicada. A Virgínia tem uma plaquinha, Eugênia, Virgínia. Quando ela vira pra Virgínia, a gente corre, a gente sai daqui. Mas enfim, nós temos curso de comissário de voo, matrículas abertas para a turma da noite, dia 29 de julho, agora, ó, finalzinho do mês, inicia uma turma. Agosto inicia de manhã, nós temos intensivo também. Então, ó, corre pra cá, liga aqui, o WhatsApp é 11 98318 1151, 98318 1151, garanto pra você o melhor preço do Brasil. Se achar mais barato, a gente cobre aqui, tá? E ainda dou uma apostila pra todo mundo. Lembrando o pessoal que tá cobrando aula de hack, de RPA. Sim. Estamos tentando fazer o senhor Raul. O Raul tá vindo pra escola hoje, já deve estar até aqui embaixo. Vou agarrar ele. O Raul. Vê se o Raul tá embaixo. Ele não vem, o Raul é feio, ele não quer aparecer no vídeo porque ele é feio, tá? O Raul, a gente quer que ele dê aula de hack. Especialista nisso, mas ele é tímido, menino tímido. Bom, tem uma pergunta aqui do senhor Renato Marcondes. Renato Marcondes de Donato. O que depende da densidade do ar? Então, novamente, vamos falar o que depende da densidade do ar. Depende da umidade, da temperatura e da pressão. Então, quanto maior a pressão, mais denso. Quanto maior a temperatura, menos densidade. E quanto maior a umidade, menos densidade. Ou seja, temperatura e umidade, se tiver elevado, a densidade do ar cai. Temperatura e umidade, se tiver baixa, a densidade do ar sobe. Pressão, se tiver alta, a densidade sobe. Pressão, se tiver baixa, a densidade baixa. Temos mais perguntas aí, Eugênia? Mais algum comentário, pessoal? Eu vou fazer um do Decolando na Banca. Faça uma do Decolando na Banca, vamos ver se eu tô bom hoje. A gente falou sobre sistema de pressão. Sistema de pressão tem o sistema de alta pressão e de baixa pressão. O sistema de alta pressão é o quê? É aquele sistema que empurra, que assopra o vento. Geralmente o sistema de alta pressão, ele vai ter tempo bom e visibilidade ruim. Por quê? Porque ele vai ser mais seco, ele vai formar um nevoeiro. E o sistema de baixa pressão, ele vai receber o vento. Então ele vai ter um tempo ruim, porém a visibilidade é boa. Que chuva não atrapalha a nossa visibilidade. O vento flui de uma alta para uma baixa pressão, sempre. O sistema de pressão denominado cavado. Cavado é um sistema de pressão? É o sistema aberto de baixa pressão. A gente tem um cavalo, ela quer me pegar nas perguntas, maldita, tá né? Decolando na banca, sistema... tá vendo? Ó, o Decolando na Banca. Aberto de baixa pressão, cavado. Sistema aberto de alta pressão, Crystal Cunha. 2 pontos de 2 altas com 2 baixas pressão, um colo, eu estudei, viu? Eu tô lascada na próxima que você vai fazer umas perguntas. Eu vou, pode esperar. Vamos lá, mais perguntas aí, a pessoal. escala termométrica utilizada na aviação brasileira. Termométrica é graus Celsius, né? Celsius, Fahrenheit. Na aviação brasileira, a escala que a gente utiliza é graus Celsius. Na aviação mundial ou nos Estados Unidos é o Fahrenheit, tá? Tem uma pergunta que sempre cai para piloto, aonde que as temperaturas Celsius e Fahrenheit são exatamente iguais? Eu acho que é no menos 40 graus, eu tenho praticamente certeza disso daí. Bom, pessoal, você já compartilhou aí? Compartilha, tem gente que falou que compartilhou. O Renato está perguntando, quando o ar frio desloca uma frente quente, o ar quente, temos uma frente... Bom, o que é uma frente? Uma frente é o deslocamento de massa de ar. Essa massa de ar ela pode ter origem continente, ela pode ter origem no mar, ela pode ser polar ou ela pode ser equatorial, tá? Ela vai ter essas características de onde ela está saindo. Se eu tenho uma massa de ar quente empurrando uma massa de ar frio, eu estou tendo uma frente quente. Agora, se eu tenho uma massa de ar frio empurrando uma massa de ar quente, eu vou ter uma frente fria. Bom, o que acontece antes da passagem de uma frente fria? Aumento de temperatura e pressão, ou seja, antes da passagem da frente fria, a temperatura aumenta e ela cai logo em seguida. O que eu tenho após a passagem da frente fria? Queda de temperatura, certo? Isso sempre cai na ANAC, tanto para piloto, para comissário. Essa pergunta é batida da ANAC. Mais perguntas aí, você que está assistindo, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Testa a gente aqui, manda para cá. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu saio correndo. Vamos lá. Dentre as nuvens relacionadas a baixo, indique a que se apresenta como a mais baixa. Mais baixa? Então, ó, a pergunta, dentre as nuvens relacionadas a baixo, indique a que se apresenta a mais baixa. Ele está perguntando para a gente se ela é baixa, se ela é média ou se ela é alta. Lembrando que as baixas são altoestratos e altocúmulos. Vamos nas alternativas. Letra A, AC. AC, altocúmulos. Letra B, CU. CU é acúmulos, ela é desenvolvimento vertical. C,
CI. CI acirros, ela é alta, muito alta. Ou DAS. Qual AS, é a mais baixa altos entre tratos, é altos tratos. Não, altos tratos é nuvem média. Mas qual que é a mais baixa dentro dessas estratocúmulos aí que você passou. SC, certo? AC. AC, autocúmulos. É a autocúmulos a mais baixa aí, alfa, né? Entre essas, né? Exatamente. Pessoal, tem perguntas aí, mandem pra gente. Ó, lembrando que quarta-feira que vem nós vamos fazer o quê? A gente não sabe ainda, você tem que ajudar a gente. Você aqui no Facebook, você do Instagram. Deixa eu ver. Tô vendo, ó. Tem bastante. Tem bastante gente no Facebook também. Tem uma galera. Opa, chegou uma... Eu tô me sentindo, antigamente tinha... Qual que era o nome, Elias, daquele barzinho que tinha na Zona Norte, que tinha um monte de anão que entregava bilhetinho? Isso é velho, era um monte de anão que entregava bilhetinho, era não era pirata, qual que era o nome? Não sei. Não faz desentendido não, que você sabe o que eu tô falando. Acabei de receber um bilhetinho aqui, deixa eu mostrar o bilhetinho. Eu acabei pedir pra você falar sobre trovoada, você não falou nada. Trovoada, falei, claro que eu ganhei um bilhetinho, ó. Nós temos alunos aqui assistindo. Bom, trovoada, já falei, ó. Qual é a nuvem da trovoada? É a nuvem cúmulos. Eu tenho 3 fases da trovoada. Primeira fase é a fase cúmulos. Predominância de corrente de ar ascendente. Então o que acontece na primeira fase? Aquele ar que está úmido, quente, ele começa a subir e a nuvem começa a se formar. A hora que ela está pesada, densa, que vai começar o processo de coalescência. Olha, eu não tirei a palavra. Coalescência é quando as gotículas vão se juntando e ficam pesadas para cair, que inicia a precipitação. Aí já estou na segunda fase, que é a maturidade ou madureza. Maturidade ou madureza. A hora que eu tenho a precipitação. E como que é essa precipitação? Precipitação forte em caráter de pancada. Ou seja, é a chuva que cai aquele blum, cai de uma vez, alaga São Paulo todo, o Datena fica lá, dá imagens e vai tudo boiando aqui em São Paulo. De repente ela chove, dá raio, relâmpago, trovão, aquela desgraça, tudo para. Ela para e o vento. É a terceira fase, dissipação. Predominância de corrente de ar descendente. Oi? É tipo chuva de verão? É a chuva de verão. Essa chuva é mais intensa onde? No verão, porque eu tenho muito mais ar quente, ar úmido. Agora, toda chuva que tiver raio, relâmpago, gente, é um CB, tá? Um beijinho pra Bela! Belinha tá assistindo a gente também, vamos fazer dela uma comissária. Temos mais perguntas? Pessoal, compartilha aí, compartilha, aqui tem pouca gente assistindo. Da última só assistiu 890 pessoas, eu queria chegar a 2.500 assim assistindo ao vivo, ou que nem teve aquela época boa de 20 mil pessoas assistindo ao vivo, que me deu até um apertozinho que não passava nem Wi-Fi. A hora que eu vi assim, que eu dei uma atualizada, deu um medinho, falei, se eu falar uma cagada agora é pra tanta gente. Opa, falei, podia falar cagada? Ah, já foi. Já falei? Que merda. A gente põe um pi no YouTube. Hoje é aniversário da Bela, parabéns pra Belinha, eu como sempre esqueci o meu aniversário, tá? Bela, parabéns pra você, beijão, muitas felicidades, e isso aí. Convalescença? Não é convalescência, é coalescência, Júlia, não é convalescência não, é coalescência. É outra coisa. Não, convalescência... É outra família. Não tem nada a ver isso daí, é outra coisa. Bom, tem mais dúvidas aí? Caiu a internet? Voltou. Voltou? A chuva tá acabando, a gente aqui tá interrompido. Voltou, voltamos aqui. Não. Deu uma travada? No Instagram não. No YouTube, no Instagram não voltou? Agora voltou. Voltou. Gente, deu uma queda aqui de internet. Obrigado, NET. Mais uma vez, ô NET. Não sei quantos protocolos eu já tenho com você. Delícia. Mas enfim. Gente, o que falta eu falar aqui de... Falou sobre trovoada, falou sobre nuvem. Falei tudo que pediram pra mim até agora. Ó, tem mais chances aí pra você mandar pra mim alguma questão. E eu já vou falar da apostila Decolando na Banca, aqui ó, a melhor apostila para comissários de voo do Brasil. Se você quiser a apostila Decolando na Banca, entra no site www.decolondonabanca.com.br. Vai lá, baratinho, a gente entrega em todo o Brasil. Todo o Brasil, a gente entrega em todo o Brasil a apostila Decolando na Banca. Chega na sua casa e você vai, ó, passar batido na NAC. Ah, mas eu queria estudar pelo meu celular, ou pelo meu smartphone, ou eu queria estudar pelo meu computador pessoal. Posso? Pode sim. É só você entrar lá no site www.decolondonabanca.com.br, fazer seu cadastrinho rapidinho. Demora uns 4 segundos, você vai ter acesso a todos os simulados e a gente ainda manda para você no seu e-mail bonitinho. Se tiver com dúvida, manda a pergunta que a gente responde também. E sabe quanto custa isso?
Apenas um sorriso. De grátis, é de grátis. O que normalmente o pessoal da ANAC pergunta? O que mais cai na ANAC em relação à meteorologia? Que pergunta fácil, Eugênia. Hoje eu não sei o que eu fiz para Eugênia hoje, mas vamos lá. Geralmente... O que você tem ouvido mais dos alunos que tem caído muito? Que tá caindo bastante. Nuvem tá caindo bastante. Pressão, né? Vento barostrófico, que é o vento gerado essa diferença de pressão. É que a pessoa não tem ideia que é um computador que embaralha todas as questões e joga, né? Diferente para cada um. Mas cai bastante nuvem, nevoeiro, visibilidade cai bastante. Para piloto cai muito METAR, né? E é geralmente em cima disso. Não tem muita coisa o que falar. Gente, é só estudar, é fácil. Se você quiser, entra no Decolando na Banca. A gente tem um e-book lá que eu falo a minha história de como eu passei na ANAC lá. Foi, eu pensei que era um monstro e gabaritei. Se eu gabaritei, qualquer um gabarita, tá? Eu até falo, se eu passei, qualquer um passa, tranquilo. Turbulência. Turbulência, o seu Renato Dedonato tá perguntando sobre turbulência. Que é o que o pessoal mais tem medo, né? Eu tenho vários amigos que morrem de medo de turbulência, acham que vai cair, acham que é uó. Então, gente, uma turbulência para derrubar um avião tem que ser bem forte, né? A asa do avião, ela tem uma longarina, uma estrutura, que ela suporta muita pressão, ou seja, pode envergar que ela não vai quebrar. Se ela quebrar, a gente já morreu faz tempo, porque nós aguentamos muito menos gravidade, a força da gravidade, do que a turbulência, do que o avião. Mas a turbulência, o que é? Uma diferença de pressão. Às vezes o avião está passando por uma área que tem uma pressão mais baixa ou mais alta, ele dá aquela quedinha e sobe. Então o problema é o que? Se você estiver andando, fazendo serviço de bordo na aeronave, ou se você estiver de pé, você bater no teto e no chão. Que nem aquele pessoal que apareceu, o vídeo que você me mostrou lá, que se machucou um pouco. Mas a turbulência, a gente fala, o que cai de turbulência para a ANAC? Cai a wind shear. O que é o wind shear? É a cortante de vento. Porque uma turbulência lá, você piloto, se estiver voando, eu já peguei o wind shear, é complicado. Você está voando, viu o velocímetro disparar, mão na manete e puxa esse avião para cima, porque ele vai despencar. Então, a turbulência, a wind shear numa aeronave, de dentro da cabine, a gente consegue ver pelo velocímetro ali, olhando no velocímetro ele dispara, você está vindo lá travadinho no glide, bonitinho, todo redondo o teu voo, se aumentar do nada, puxa aquilo lá, arremete, porque pode dar um problema. A wind shear é essa cortante de vento a baixa altitude, pode cair bastante também. Para comissário cai muito o que o comissário deve fazer, né, nessa hora. Ele reza? Não, ele senta e afivela o cinto e deixa o resto do avião, orienta, lógico, todo mundo a colocar cinto, mas ele tem que prever a vida dele primeiro, né? Então ele senta e coloca o cinto. Eu falo para todo mundo que tá voando, eu quando estou voando pelo menos qualquer tipo de aeronave, eu tô com o cinto preso. Porque pode dar um probleminha e você não vai querer meter o chifre no teto e depois o queixo no chão, né? Não vai ser gostoso. Eu já fiquei 25 minutos no meio de uma turbulência indo pro Chile. É legal a turbulência quando você tem leite e sorvete na mão, que você põe dentro do seu squeeze e ele mexe. Vira milkshake. Que maravilha, né? Quanta besteira! Gente, mais alguma pergunta? Porque tá acabando a nossa aula. Nós estamos acabando, vamos nos preparar na classe aqui para ter a nossa prova, que está muito fácil. Eu vou contar para vocês que a prova está muito fácil aqui da Escola de Aviação Civil de Moisés. Eu mesmo acabei de fazer a prova, eu tirei 6,5 e fui muito melhor do que da primeira, que eu tinha tirado 5. Pode dar a resposta aí. Olha lá, o pessoal já fica bravo reclamando aqui, Eu vou dar a resposta, depois eu dou. Depois da prova. Fizer. Mas quem tem que dar a resposta são vocês. Bom, gente, quarta-feira aqui que nós vamos falar. Não sei, vamos abrir uma enquete? Vamos lá, o que nós vamos falar? Querem. E RPA, pelo amor de Deus, RPA a gente tá tentando com o Raul, viu? Raul, por favor, Raul, o que nós precisamos fazer, Raul? Eu vou dar o Instagram do Raul e eu vou dar o Facebook do Raul. Raul tem fãs. Eu dou até o WhatsApp do Raul se ele não vier. A gente vai dar o WhatsApp do Raul. Eu tenho, cadê meu WhatsApp? Tá na câmera. Eu tenho o WhatsApp do Raul. Eu vou passar para todo mundo. O Raul tá assistindo aqui, eu acho que ele tava assistindo aqui. Ele tá dando aula já? Não, pra gente, reforço. Ele tá dando reforço. Que bonzinho que ele é. Tá dando reforço pro pessoal. Já dá reforço aqui, né? Então eu vou pegar o Raul. Raul, você vai assistir esse vídeo aqui. E o Kiane, que é o Cortez? O Kiane, que é o Cortez? Eu também quero o Cortez pra gravar meus vídeos de EAD. Vamos pedir pro Cortez também, né? A pequena criança pra falar de combate ao fogo. Vou trazer também o Henrique aqui pra falar de aspectos fisiológicos, tudo. Só pedir, gente. Pede que a gente vai dar um jeito aqui pra vocês, certo? E segura que o RPA vem. Ou vem pelo Raul ou a gente dá um jeito. Mas quarta-feira, o que vocês querem? Vamos lá.
Vamos lá, quarta-feira. Vou deixar a enquete aberta lá no Decolando a Banca, no Instagram. No Instagram. Facebook também a gente monta uma para ver o que o pessoal quer. E aí a gente vai tentar fazer essa aula, certo? Lembrando, pessoal, apostila Decolando na Banca, é só entrar no site Decolando na Banca. Dúvidas, sugestões, reclamações, mandem pra gente. Tá com dúvida alguma coisa? O Daitan Paza, que é RPA, por favor. Tem ANAC esse mês. Eu juro que eu tô tentando. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu vou dormir com dor de cabeça só tentando convencer o Raul. Então, ó. Hashtag Raul, pelo amor de Deus, ajuda nós. Márcio Luiz, bora aqui pra casa comer o repolho gratinado com creme de leite e muita mussarela. Jantando com a gente. Você tá jantando porque eu tô passando fome aqui. Amanda Marília acabou de entrar. Amanda, muito obrigado por assistir. Se não conseguiu assistir tudo, Amanda, corre lá no YouTube. Depois a gente vai subir a aula e assiste. A partir de amanhã eu já cutuco ele pra gente colocar no... E já compartilha pra gente aí. Gente, então a próxima aula eu vou falar de quê? Vou falar de navegação, que o pessoal, vocês querem o quê? Navegação já tem. Já foi, navegação. Tem, mas eles pedem demais, ó, navegação, sobrevivência, o que mais vocês querem? Emergência e segurança. Vamos lá, gente. E a gente vai gravar na sexta-feira, depois a gente vai subir. Nós estamos com um monte de comida de avião. Eu acho que a gente tem que ter teoria de voo, hein? Teoria de voo de novo? A gente teve na quarta passada, a gente dá de novo. A gente falou de CGA, né? Não, teoria de voo. Foi teoria de voo. Eu falei rapidinho, CGA é teoria de voo, mas vocês mandam. A gente faz aí. Então, a gente fica no aguardo de vocês, tá? Compartilhem nossos vídeos. Vou deixar um card nos stories. O Carlinhos Costa tá falando para falar um pouco dos tipos de gelo. Vou falar, Carlinhos, então. Ó, gelo é facinho, Carlinhos. É o seguinte, eu tenho 3 tipos de gelo. Eu tenho o geada, que é o gelo que fica no para-brisa da aeronave. Esse gelo é prejudicial no pouso. Eu tenho gelo claro, liso ou cristal. 3 nomes o mesmo gelo. Claro, liso ou cristal. É o gelo que ele é o mais prejudicial, porque ele muda o formato aerodinâmico do bordo de ataque da asa. Esse aí pode fazer com que a asa não tenha mais sustentação. E eu tenho o gelo opaco, amorfo ou escarcha, que é o gelo mais leve, mais poroso, ele se solta sozinho da asa, tá? Eu costumo falar que o gelo, quem usa óculos sabe, você abre a geladeira de óculos e mete a cara lá dentro para ver o que tem, o óculos embaça, certo? Não embaça, Gabi? Embaça. Esse que embaça é o quê? É o geada, que vai ser prejudicial na hora do pouso, porque você não vai enxergar a pista. O gelo claro, liso ou cristal é aquele gelo do cubinho, que a gente usa para tomar refrigerante, tomar uísque, essas coisas, né? E o gelo opaco, amorfo, escarcha, aquele gelo que todo mundo já teve uma geladeira velha na vida, você raspa a parede do congelador do freezer, sai aquela raspadinha, aquele gelinho. Esse é o gelo opaco, amorfo ou escarcha, que ele é muito molinho. E a Rosidete Giareta está perguntando, fala sobre albedo. O que é albedo, Jarete? Quanto mais branco, liso e polido for um corpo, maior a quantidade de luz refletida. Ou seja... A careca do Luiz. A minha careca tem albedo máximo, isso mesmo. Se a gente fala o que tem mais albedo na natureza? Na natureza eu vou ter mais albedo aonde? Nos mares, nos rios, nos oceanos, no deserto, topo das montanhas com gelo, nuvem, neve, eu tenho maior albedo porque reflete mais a luz. Quanto mais branco, liso e polido for um corpo, maior a quantidade de luz. Entre pares, energia. Luz é energia que é refletida. Agora, onde eu tenho albedo mínimo? Albedo mínimo eu vou ter nas florestas. Quanto mais escuro, maior a quantidade de luz que ele absorve. Por isso que o pessoal fala que carro preto ele é mais quente que carro branco. Roupa preta é mais quente que roupa branca. E é verdade, porque o branco, né? O branco ele reflete as cores. E o preto escuro ele absorve as cores. Certo? As cores ou o calor? Calor e cor é a mesma coisa, né? Porque a cor ela é um calor, é uma energia refletida. Nós não enxergamos o objeto, a gente enxerga a luz que reflete no objeto. Ou seja, se apagar a luz de ninguém, não, a gente só não vai enxergar o que a gente está fazendo. Por quê? Se não tiver luz, o objeto continua lá, porém eu não consigo enxergar. Gente enxerga a luz refletida dele. Quero fazer uma denúncia, tá? Denúncia! Momento denúncia! Dona Iris. Dona Iris. Acabou de entrar no Instagram. Quer sentar na janelinha e tá pedindo pra falar dos tipos de nuvem de novo. A Iris tá pedindo pra falar dos tipos de nuvem. A Iris, nossa aluna, que vai ter ANAC amanhã cedo. Iris, vamos lá. Tipos de nuvem rapidinho. Eu tenho 3 minutinhos pra falar pra você. Primeiro,
Tipos de nuvem: baixa, estratos e estratocúmulos, são líquidas, precipitam. Médias, altoestratos, altocúmulos e nimboestratos, são de formação mista, tem gotículas de água e cristais de gelo. Nimboestratos precipita forte em caráter contínuo, altocúmulos, precipitação que não chega no solo, vírgula. As nuvens altas, cirrocúmulos, cirroestratos, nuvens sólidas não precipitam, feitas de cristais de gelo, corrente de jato, turbulência severa. Jesus, velocidade 5 do Creu. Creu! A Júlia falou que no coração do Luiz é onde tem menos albedo. Porque ele não reflete, eu tenho coração peludo. Acabou o vídeo no Instagram. Deu Tchau, Instagram, já demos 1 hora no Instagram e aqui vamos ficando também por aqui pelo Facebook. Gente, eu preciso respirar, eu preciso tomar um negocinho, que nós vamos ter aula. Acompanhe nossos vídeos no YouTube, aqui no Facebook, lá no Instagram. Gente, corre lá pro Instagram, segue a gente no Instagram, que a gente tem muito pouco seguidor no Instagram. Eu queria ter todo mundo que eu tenho aqui no Facebook. Não, e o melhor, agora a gente tem todas as notícias do dia. Boa! Aí eu vou até aí pra gente... Vamos lá. Eu vou fazer o Eugênia subir daqui, ó. Peraí. Olha, mágica. Ai, mágica. Vem, Eugênia, vem. Isso, aqui. Eugênia subiu daqui. Jesus. A Eugênia está fazendo um trabalho maravilhoso lá no Instagram. Você quer saber todas as notícias da aviação? Você vai lá e vê no Instagram, nos Stories? No Stories do Instagram, todo dia à noite tem um todo compilado. Dia à noite? Todo dia à noite. Você entendeu? Seus haters têm razão. Entendeu? Ai, deixa. Então tem um compilado de todas as informações do dia para você estar sempre bem orientado do que está acontecendo na aviação e as vagas de emprego que estão saindo. As vagas de emprego a gente está colocando 2 vezes por semana, um negócio assim, porque não é sempre que tem vaga de emprego, mas notícias sobre aviação tem o tempo inteiro. E quando tem vaga de emprego, eu já percebi, ninguém me contou. Você sobe lá, 15 minutos depois tá em tudo que é lugar, né? Tá em tudo que é lugar. Não, e eu falei essa semana antes do Bolsonaro. É verdade. Eu fiquei mó contente que eu coloquei a notícia que a ANAC tinha aprovado uma empresa aérea argentina para atuar entre Argentina, Rio, e o Bolsonaro colocou na manhã seguinte só. Ela falou essa, ok? Chupa, Bolsonaro! Não, Bolsonaro é legal. Não, chupa na notícia, porque eu tô, entendeu? É verdade, ela deu antes. Não é nem o Bolsonaro, é o cara que escreve pro Bolsonaro. Ela desceu na minha sala e falou, Luiz, colocamos antes. E ó, acompanha lá, porque eu mesmo tô acompanhando pelo próprio Decolando na Banca todas as notícias. Gente, tem muita coisa legal, principalmente vaga de emprego. Nós não vamos comentar como que a gente sabe, né? Mas a gente conhece muita gente que manda e-mail pra gente antes de sair os e-mails internos. Ó, vai aí. Manda tal hora a gente manda aí, tá lá. Disso. Valeu, irmão, obrigado, irmão, valeu, irmão. Ele sabe quem é, né? Com certeza. Mas como é que é? Billy Lewis. Vamos mandar isso pra ele, Billy Lewis, Pinolinha. Amanhã a gente tem gravação também de vídeo nosso. Tem gravação, amanhã nós vamos comer as comidas das companhias aéreas. Internacional Foods. Então beleza. Gente, agora são 18h57. Vamos ficando por aqui. Acompanha, daqui a pouco eu tô subindo isso. Daqui a pouco pode ser hoje, amanhã, não sei. Vai a hora que dá o tempinho. Algum lugar vai chegar no... Mandem suas perguntas pra cá, compartilhem essas palhaçadas que a gente faz aqui e mandem as perguntas também, tá bom? E corre lá no Instagram, o que eu preciso pedir, o que eu preciso fazer pra vocês entrarem no Instagram? É só colocar lá, seguir. Eu sigo de volta, a gente segue. Não, mas já tá começando a seguir, já aumentou com esse negócio das notícias, entendeu? Né? Eu queria que eles limitassem as notícias só pra quem curtisse. Porque mas não dá, a gente fala pra todo mundo, até pras outras páginas que seguem a gente também, viu? Nós gostamos de você, páginas que seguem a gente, e mandam as notícias também. Mas tem página muito parceira, muito legal. Então, gente, muito obrigado. Até quarta-feira. A gente vai bolar uma outra aula nova aí. Mandem sugestões pra gente. Agora eu vou tomar água. Tchau!